Bom, vamos lá. Primeira parte, então, como todos estão acompanhando, ela é um grande complexa, né? Pelo número de vítimas, pela estrutura lá que foi organizada, né? Então, como a gente faz parte da Força Tarefa, que seria um grupamento diferenciado dentro do batalhão, a gente surgiu essa oportunidade, né? Então, de pronto, a gente quis ir para lá, né? Justamente para vivenciar isso, ajudar no que a gente poderia ajudar e vivenciar, principalmente ganhar essa experiência, trazer e repassar para o pessoal daqui, né? E como que foram os trabalhos lá? Tá, a gente operou durante 7 dias, né? Então a gente teve 2 dias para chegar lá, dá mais de 1.500 quilômetros. Trabalhamos 7 dias e retornamos mais 2. Então faz praticamente 11 dias que a gente está fora, né? Nos 2 primeiros dias, a gente tinha missões específicas. Tinha várias equipes em campo, então cada equipe recebia uma determinada missão, né? Então nos 2 primeiros dias, a nossa missão foi basicamente numa ITM, que é uma estrutura onde o minério ele é processado. Ele é separado pela pureza, pelo tamanho, né? Então, essa estrutura, ela estava, parte dela submersa por água. Então, a gente teve como a primeira missão retirar toda essa água dessa estrutura para conseguir acessar as partes mais inferiores, ver o que tinha lá, né? No terceiro dia, a gente deu continuidade, fazendo mais algumas intervenções nesse local. E nos demais dias, a gente cumpriu outras missões, né? Então, a gente, muito exaustivo, desde as 6 horas da manhã até em torno das 19, 20 horas da noite ali, né? Mais de 12 horas por dia de operação, né? E o risco era muito grande lá? Existia um risco, né? Principalmente referente àquela barragem de água, que ela tinha sido danificada, né? E nessa primeira estrutura que nós trabalhamos, esses 3 primeiros dias, era uma estrutura instável, onde ela foi parcialmente destruída, né? Então a gente acessou bastante locais onde a estrutura já estava colapsada, né? Porém, o risco ele é iminente da nossa função, né? Em todas as coisas que a gente vai fazer, um incêndio, algum salvamento aquático, o risco ele tá no nosso meio. Então ele é gerenciado, né? Enquanto tem uma equipe trabalhando, tem alguém observando uma possível mudança na estrutura, algum barulho, alguma coisa, a leia, interrompe o trabalho e evacua, se for necessário, né? Qual é que era a dificuldade maior para vocês lá? A gente começou posterior desgaste físico, né? Porque a gente já cansou com a viagem e foram 12 horas diárias muito intensas, né? Tem a questão psicológica, a gente sabe que é um clima pesado, né? Por mais que o local é muito receptivo lá, a gente sabe que tem em torno de 300 pessoas que perderam a vida naquele local, né? Então, mas é isso aí, a questão técnica, a gente está muito bem qualificado aí. A questão física e psicológica aí que pesou um pouquinho mais na operação, né? Vocês conseguiram resgatar também pessoas lá? Como é que foi? Nós conseguimos auxiliar em várias missões secundárias, né? E resgatar alguns segmentos, né? Então, os corpos que ficaram, digamos que intactos e na superfície foram resgatados na primeira semana, nos primeiros dias. E agora a gente está acessando os corpos mais difíceis, que estão soterrados, né, ou presos em algumas outras estruturas, no meio de galhos e coisa assim. E quanto mais longe esse corpo rolou, mais ele se desintegrou, né? Então a gente chegou a vários segmentos de corpos, né? Do que dá para tirar de lição de tudo isso? Olha, várias coisas, né? Primeiro, a gente aprende a dar valor à vida, né? Não que a gente não tenha dado antes, mas assim, ó, uma sexta-feira, meio-dia, provavelmente a maioria daquelas pessoas já tinham planejado o seu final de semana, planejado chegar ao final do dia à sua casa, à sua família, e não chegar. Então a gente aprende a valorizar a vida, né? Que hoje a gente está vivo, amanhã a gente não sabe, então a gente tem que ter nossos valores, a gente tem que acreditar, né? Ter a fé aí, cada um sabe no que acredita, né? E valorizar a vida cada dia. Segundo, me deixou muito satisfeito pela escolha que eu fiz em ser bombeiro. Eu escolhi ser bombeiro por isso, né? Para de alguma forma estar envolvido em situações que nem essa, trazer um pouquinho de ajuda, nem que for uma parte de um corpo, uma pessoa que já morreu, né? Então as principais lições é essa, que a gente está muito bem preparado aqui em Santa Catarina. A gente é uma referência, foi muito bem recebido, valorizado e elogiado lá. Que a nossa vida é uma só e ela pode acabar a qualquer momento, então a gente tem que aproveitar e valorizar. E que fiz a melhor escolha que eu podia ter feito no mundo em ser bombeiro, né?